Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa série Clamire e Flammarion, o poeta dos céus, aqui no NECAF. Hoje é com muita alegria que gravamos o episódio de número 12 dessa série. E no episódio anterior, o episódio de número 11, nós tivemos a grata oportunidade, a alegria de estudar e aprender sobre como foi a primeira comunhão de Camille Flammarion, na cidade de Langres, onde ele morou de 1853 a 1856, estudando dentro daquela instituição católica sobre os evangelhos de Jesus, sobre o Novo Testamento. Nós o acompanhamos descrevendo as suas emoções, as suas crenças e a maneira como o catolicismo, como o cristianismo era ensinado àquelas crianças naquela instituição. Então nós vimos os seus pensamentos, aquilo que ele aprendeu sobre Jesus, sobre os pecados, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a importância da confissão e as suas emoções ao descrever a própria cerimônia de primeira comunhão que ele fez parte. A fila de meninos, a fila de meninas, os trajes, a luz penetrando pelos vitrais, o som da música, e como aquilo tudo lhe marcou, e como ele acreditava que, diante daquela situação, ele estava recebendo a verdade, as informações como sendo verdade absolutas. E nós vamos falar um pouco mais sobre essa impressão de Camille hoje, em relação à verdade, como as crianças olham para esses ensinamentos que os adultos lhe oferecem e os assumem como verdadeiros por serem inocentes, por confiarem, por serem honradas. Mas isso fica um pouco mais adiante na nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos descrever uma pequena parte reflexiva que Camille faz quando ele viaja de Langres para Montigny nas férias. Então nós lembramos que ele passou esses 3 anos em Langres, mas ele ia para Montigny visitar os seus parentes algumas vezes por ano, especialmente nas férias da instituição católica na qual ele estudava e também em alguns feriados. Eu tive a curiosidade de pesquisar e anotei que a distância entre a cidade de Montigny e a cidade de Langres era de 23 quilômetros, ainda é de 23 quilômetros. E a nossa personagem principal, Camille Flammarion, descreve que muitas vezes fazia essa viagem a pé mesmo, caminhando os 23 quilômetros que separavam as duas cidades. Outras vezes, eles pegavam carona em carruagens, em carroças, de viajantes que estavam fora da França, fora do país, de compatriotas, como ele chama, que haviam ido fazer negócios além da fronteira com a Alemanha, já que aquela região é muito mais próxima da fronteira com a Alemanha, e voltavam depois com os seus novos bens adquiridos para comercialização, com as suas carroças, e davam carona para esses viajantes. Ou mesmo pessoas que estavam viajando por outros motivos que não negócios. E ele pegava essa carona, e muitas vezes essas caronas aconteciam no período noturno. As pessoas saíam de Langres por volta da meia-noite e iam muito devagar, ao ritmo de um cavalo fadigado, como diz Camille, percorrendo aqueles 23 quilômetros que separavam Langres de Montigny. Muitas vezes chegavam em Montigny já amanhecendo, de modo que eles tinham a chance de dormir ali na carroça, na parte de trás daquele veículo, né, que era puxado por um cavalo, e aproveitar para descansar durante a viagem. Mas uma certa noite, Camille fez essa viagem com aproximadamente 5 ou 6 pessoas como caroneiros de uma dessas carroças. E eles iam por uma estrada muito isolada, muito pequena, muito discreta, numa noite muito fresca, ao ritmo de um cavalo fadigado, um cavalo muito lento, que ia passo a passo, devagar. Era um final de agosto, e a brisa fresca trazia os odores das plantas que habitavam naquela região. As flores, as árvores, fazia com que aqueles perfumes chegassem ao olfato de Camille, e isso lhe trouxe uma inspiração muito grande, porque ele lembrou a sua infância mais remota, não que ele ainda não fosse criança, um adolescente já,
mas a sua infância mais remota, os odores daquela região de seu nascimento. E nesse dia, com essas 5 ou 6 pessoas, o silêncio era muito grande e a noite estava muito clara, de modo que o céu estrelado estava todo disponível para a observação. E uma das pessoas que estavam ali, uma mulher, que não havia dormido como as outras pessoas, essa mulher aponta para o céu e começa a conversar com Camille. Então ela aponta para o céu e lhe diz: veja ali as Pleiades. Então Camille tem o primeiro contato com essa constelação, as famosas Pleiades, a famosa Pleiade. Né? Essa constelação nós podemos vê-la tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, e muitos de nós já devem tê-la visto, mas não sabemos que se trata das Pleiades. São várias estrelas juntinhas, muito próximas uma da outra. A olho nu, nós conseguimos ver de 7 a 9 estrelas nessa região, dependendo da nossa acuidade visual. Mas ao usarmos algum instrumento óptico, como um binóculo ou um telescópio, nós vamos ver que as Pleiades formam uma verdadeira caixinha de joias. São centenas de estrelas naquele pequeno pedaço de céu, quase do tamanho de uma ou duas unhas da mão humana, contendo essa quantidade imensa de estrelas de brilho predominantemente azul. Então Camille vai dizer que viu com muita emoção pela primeira vez as Pleiades. Em espanhol, essa constelação ela também pode ser chamada de galinheiro, e a estrela mais brilhante é a galinha, e as outras estrelas são os seus pequenos pintinhos, os seus filhotes rodeando-as. E Camille até faz uma observação sobre isso, que ele realmente considerava que poderia parecer mesmo um galinheiro com a galinha mãe e as galinhas pintinhos ao seu redor. Mas ele vê essas Pleiades e quando ele compara a visão que ele tem das Pleiades no futuro, quando ele faz essas observações com o telescópio, ele vai dizer que aquela primeira visão das Pleiades teve algo mais humano do que as observações astronômicas, porque ele estava no campo, com cheiro de infância, numa noite fresca, acompanhado de algumas pessoas desconhecidas, e aquilo tudo era muito humano, porque aquelas pessoas olhavam para o céu e não sabiam muito bem do que se tratavam as estrelas, do que eram os astros, do que eles eram constituídos, qual a finalidade daquilo tudo, de onde eles surgiram. Então aquilo foi muito mais humano, aquele momento inicial, do que assistir às Pleiades pelos telescópios quando ele ficou mais velho. Ele faz uma outra observação muito reflexiva que nos faz pensar sobre a grandeza do universo, sobre a vida no universo, que é o seguinte: naquela centelha de céu por cima da atmosfera que respirávamos, sentia-se uma espécie de vida desconhecida e misteriosa. Então, ao olhar para aquelas constelações, ele se questiona se aquilo era parte da vida universal. Há muitas moradas na casa do Pai, disse Jesus. A casa do Pai é referência direta ao universo, ao cosmos, à criação. E as muitas moradas são todos os astros que estão presentes nessa casa, nessa criação. As estrelas, os planetas, os satélites naturais. E o jovem Camille, naquela noite de agosto, voltando para casa de férias dos seus estudos religiosos, olha então para as Pleiades e questiona: será que aquilo significava uma espécie de vida desconhecida e misteriosa? Será que naqueles locais distantes haveria vida como ele próprio se considerava uma forma de vida inteligente? Os camponeses, segundo ele diz, perguntavam-se o que eram aquelas pequenas luzes no céu. Aqueles camponeses que o acompanhavam naquela jornada perguntavam-se o que eram aquelas luzes no céu, porque eles não sabiam naquela época. E o próprio Camille tinha um conhecimento muito limitado ainda do que eram aquilo. Mas ele faz a observação de que aqueles camponeses eram almas simples, mas eram almas simples que pensavam, porque eles estavam questionando
a natureza daqueles astros celestes, daqueles pontinhos luminosos que eles viram no céu e que caracterizava as Pleiades. Aquela mesma mulher que o acompanhava nessa viagem, ela acaba lhe mostrando também outras constelações naquela noite. Por exemplo, o cinturão de Órion, localizado muito próximo à nebulosa de Órion, ou no mesmo local. E o cinturão de Órion é representado por 3 estrelas, que aqui no hemisfério sul, no Brasil mais especificamente, nós chamamos de as Três Marias. Ele vê também uma outra constelação, a constelação de Ursa Maior. Tudo isso lhe mostrado por essa mulher, e ele então tem esse primeiro contato com essas constelações e com os seus nomes. E ao fundo disso tudo, como funcionando como um painel de base para que essas constelações brilhassem, via-se aquela mancha esbranquiçada e leitosa que é característica da Via Láctea. Lá estava a nossa galáxia, de que nós fazemos parte, que nós podemos ver grande porção da sua existência no céu através da observação dessa mancha leitosa, e é justamente por isso que ela se chama a Via Láctea. Camille a chama o caminho das almas, o caminho que as almas precisam percorrer para completar o seu processo evolutivo nos diferentes mundos, na pluralidade dos mundos habitados. Naquela viagem, diante daquelas explicações daquela mulher e diante da beleza daqueles astros que eles visualizavam no céu claro, naquela noite fresca, ninguém ousava falar palavra alguma. Estavam em silêncio e Camille sonhava com o seu destino. Nós vamos falar sobre a sua visão de destino, sobre a importância que ele dava aos pequenos detalhes na condução do destino de alguém no próximo episódio. Mas nesse episódio nós concluiremos com algumas outras observações. Camille disse: eu mesmo me sentia mudo, perguntando-me onde podia estar Jesus Cristo naquele céu estrelado, perguntando-me onde podia estar Jesus Cristo, que nos esperava lá em cima para julgar no fim do mundo os vivos e os mortos. Afinal, como nós vimos no episódio anterior, foi assim que Camille aprendeu que as coisas funcionavam no meio religioso. Jesus Cristo era o próprio Deus, era a própria divindade, e voltaria no futuro para julgar as pessoas, os vivos e os mortos, e definir se aquelas pessoas habitariam o céu ou o inferno. E é justamente nesse ponto que Camille vai dizer sobre a credulidade das crianças. Ele vai dizer que as crianças são crédulas porque são honradas e acreditam que as pessoas que as cercam, os seus pais, os seus professores, os seus parentes, os seus instrutores, são também pessoas honradas e que jamais manchariam essa honra ao ensiná-las coisas equivocadas, coisas que não correspondiam à verdade. Então ele acreditava naquilo de verdade, de que Jesus Cristo voltaria para julgar as pessoas, porque ele era uma criança e isso tinha sido ensinado para ele na sua primeira comunhão, no seu processo de aprendizado religioso relacionado ao catolicismo. E então, quando vê aquelas estrelas, ele ficava imaginando onde estava Jesus Cristo naquela imensidão, naqueles pontos luminosos. Por outro lado, ele passa, algumas vezes, a se perguntar se ele era vítima de algumas ilusões. Não que as pessoas estivessem mentindo ou ensinando mentiras, mas que talvez ele fosse vítima de ilusões criadas por sua própria mente. Ele chegava a questionar se a sua própria existência era real, se ele existia como pessoa de verdade ou se tudo aquilo não era um sonho. E muitas vezes essas reflexões de que se ele existia mesmo se tornavam um verdadeiro pesadelo, porque ele passava a acreditar que nada era real, que a pessoa física dele, a personalidade única dele, não existia como ele acreditava que existisse, que era tudo um pesadelo. E ele se questionava se a sua personalidade real não estava perdida em outra parte do universo, numa estrela, por exemplo, ou em outro ponto luminoso, ou em outro planeta. Veja como
ele não quer duvidar da realidade de que lhe era ensinada, porque ele confiava nos adultos que o cercavam, acreditavam que esses adultos eram pessoas honradas, mas ele já começa a questionar se aquilo tudo era verdade, até mesmo a sua própria existência. Então ele faz essa pergunta, será que eu era real? E ele cai na real, ele volta a acreditar que ele realmente era real, quando ele então visualizava diante de si a imagem de seus professores, de seus parentes, de seus amigos, as estruturas físicas que o rodeavam, a estrutura da igreja, a estrutura das casas, as árvores, a natureza, os rios. Então ele vê que aquilo tudo é real, que não poderia tratar-se de algo da sua imaginação. Mas certa feita, para ilustrar um pouco mais esses seus questionamentos a respeito da verdade e da honradez das pessoas que o ensinavam, às quartas-feiras, como já comentamos em episódios anteriores, os religiosos daquela instituição levavam as crianças para passear em uma montanha muito próxima de Langres. E havia um amigo seu, um colega de estudos chamado Charles Bourdi, na verdade, em francês, que era possuidor de um binóculo. E esse rapaz, esse garoto, levava esse binóculo para essas apreciações na montanha. E certa feita, Camille pediu emprestado um binóculo para ele e apontou para a lua. E ele conseguiu identificar a olho nu algumas manchas presentes na lua, manchas escuras. E ele então pergunta ao seu professor: professor, o que são essas manchas escritas, manchadas, gravadas na superfície da lua, essas manchas escuras? E o seu professor responde da seguinte forma: são sombras das montanhas presentes na lua. Ao ouvir essa resposta, Camille fica um pouco inseguro em relação à sua verdade e exclama: eu sentia que aquela resposta era certamente falsa. Mas ele não queria questionar a verdade, porque como uma criança ele se sentia na obrigação de acreditar nas verdades que lhe eram ensinadas pelas pessoas honradas que o cercavam. Esse foi o episódio 12 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Nos vemos no episódio 13 em breve. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.